E no vídeo de hoje também eu quero te trazer a versão da direção do Juventude. O que o presidente do Juventude falou sobre esse interesse do Internacional na contratação de Roger Machado. Eu quero te explicar também o fator de por que o Inter quer tanto o Roger. Outra situação também que eu quero te trazer nesse momento é sobre Abel Braga, que também é um nome que foi debatido pelo Internacional, mas foi descartado, e é isso que eu quero te trazer também no vídeo de hoje, além obviamente de falar do jogo que acontece logo mais às 4 horas da tarde contra o Juventude, de trazer todas as informações desse Inter, que tem um jogo muito decisivo pela Copa do Brasil. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui sobre novas informações do Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também o teu palpite pro jogo do Internacional de logo mais contra a equipe do Juventude, 4 horas da tarde. Eu acho que vai ser um jogo onde o Inter vai vencer por 1-0, vai levar a decisão para pênaltis e vai vencer nos pênaltis. Mas eu quero que tu deixe a tua opinião aqui nos comentários, que é sempre bem importante, tá bom? Vamos começando então esse vídeo de hoje com novas informações sobre o Inter, e eu quero começar aqui falando com vocês sobre o time que o Pablo Fernandes deve colocar a campo, né? Técnico interino do Internacional, que subiu de maneira momentânea depois da demissão do técnico Eduardo Cudê. A tendência, inclusive, é que o Inter, para o próximo jogo, que é na terça-feira em Rosário, contra o Rosário Central, já tenha o seu novo treinador. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu quero começar aqui falando com vocês é para falar sobre a tendência de escalação que o Pablo Fernandes deve colocar a campo. Todo mundo sabe os problemas que o Inter ainda tem para esta partida. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu ainda a lista de relacionados. Porém, a gente sabe os jogadores que estavam no departamento médico na última partida, como Thiago Maia, como por exemplo Charles Arangues, como por exemplo Luca, foram alguns dos jogadores que ficaram de fora. A tendência é que Thiago Maia e Arangues já têm uma possibilidade de retorno. O René é um jogador que também já passou pelo processo de concussão, né, pelo protocolo da CBF. Então, teoricamente, ele pode ser relacionado. A gente só não sabe como é que está a situação física dele e não sabe também como é que está a situação clínica dele, né? Até porque o Inter não deu nenhuma informação adicional sobre este caso. Mas, ainda assim, é uma pauta que a gente precisa começar a descobrir, e o Inter ainda não falou nada sobre. Então, a gente vai com uma tendência de escalação, que inclusive com algumas informações de bastidores, foi o time que o Pablo Fernandes mandou a campo. Eu já venho falando aqui nesse vídeo, nesses últimos vídeos, que o Pablo Fernandes não vai fazer nenhuma invenção, não vai mudar a característica do time. O Inter vai jogar contra o Juventude no famoso feijão com arroz, sem muito lero-lero, sem muito perfume por parte do time. Vai ser um time onde o Inter vai tentar ganhar na sua qualidade e no seu poderio que tem do plantel, e não, por exemplo, de organização, de modelo de jogo, né? Algo muito assim pensado. Vai ser mais realmente no feijão com arroz. Tendência de escalação: Antony, Fabrício Bustos, Vitão, Mercado, e na lateral esquerda é a grande dúvida desse time. Mas a tendência ainda para Robert Renan, mas é a grande dúvida dessa escalação. Meio de campo com Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Wanderson na frente, Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação de Pablo Fernandes para o jogo contra a equipe do Juventude. Lembrando, e aí eu quero te trazer um bastidor, inclusive, o Inter acredita muito no Antony para este jogo contra o Juventude. O Inter acredita que, se for aos pênaltis, como é o que o Inter está querendo, né, levar a decisão a pênaltis, que é o que o Inter acha mais viável, o Inter acredita muito na capacidade do Antony em pegar pênaltis. Ele fez isso já nesta quarta-feira contra o próprio Juventude, pegando o pênalti do seu principal jogador, que era o Gilberto, e o Inter entende que, se for para uma decisão de pênaltis, o Antony vai ser uma peça fundamental deste time, tá bom? Outra situação que eu quero te falar agora é sobre Roger Machado, que é o treinador que inclusive o Inter vai enfrentar logo mais, que é a ficha 1 do Internacional para assumir o cargo de novo treinador. O Inter conversou com o Roger, e o Roger, por toda a ética que ele tem, ele falou que só começaria a iniciar negociações com o Internacional depois desse jogo, agora às 4 horas da tarde. Então, pós-jogo, ele já pode se iniciar negociações com o Internacional.
Mas a versão nova desse caso que eu quero te trazer são duas. A primeira, por que ele é o ficha 1 do Internacional? Porque o Inter entende que o Roger é o cara que nesse momento tem o maior conhecimento do elenco do Internacional. Porque o Roger, além de ter estudado o Inter 2 vezes, o Roger é um cara aqui da aldeia, a gente sabe que querendo ou não, caras da aldeia costumam conhecer mais os times aqui do futebol gaúcho, e o Roger vem fazendo um baita de um trabalho, por exemplo, dentro da equipe do Juventude. E o segundo bastidor que eu quero te trazer é sobre o que disse o diretor executivo do Juventude sobre essa situação, que é o Júlio Rondinelli, que falou exatamente as seguintes aspas sobre a possibilidade de Roger Machado ir para o Internacional. Abre aspas. Roger tem um compromisso com o clube, com o elenco, com a cidade. Esperamos que ele cumpra este compromisso. Ou seja, ele não garantiu que o Roger Machado realmente permanece, né? Ele não confirmou que, por exemplo, o Juventude já recebeu uma sinalização que o Roger não aceitaria, por exemplo, uma proposta do Inter. Ele só disse que acredita que o Roger tem este compromisso e acredita que ele vai cumprir este compromisso. Lembrando que o Juventude no começo dessa temporada teve um caso muito parecido com o Thiago Carpini, né? Que ficou quase 2 vezes para sair do Juventude, acabou indo para o São Paulo e abandonando a barca, e aí vem, por exemplo, o Roger Machado para o seu lugar. Agora a situação é novamente parecida. Tudo está na mão de Roger Machado e a própria direção do Juventude não garantiu que o treinador vai permanecer na equipe de Caxias. Lembrando, o Roger Machado, juntamente com a sua comissão técnica, ganha algo em torno de 140 mil reais. Ou seja, um salário muito abaixo que o Inter conseguiria certamente fazer em 5 vezes, por exemplo, esse salário no Internacional, porque só para vocês terem uma ideia, o Eduardo Cudê no Inter ganhava 1 milhão por mês, mais a sua comissão técnica ganhava 500 mil, ou seja, Cudê e comissão dava 1,5 milhão de reais, enquanto a do Roger, por exemplo, dá 140 mil. Outra coisa que eu quero te falar para ti, Abel Braga foi um nome cogitado sim no bastidor do Internacional por pessoas do Conselho de Gestão do Internacional. Foi um nome sim debatido, o nome de Abel Braga. Mas o que eu quero te trazer nesse momento é que o nome que obviamente foi descartado pelo próprio Abel, que não quer ser mais treinador. Inclusive ele foi perguntado sobre isso e ele falou agora recentemente: eu não quero ser mais treinador porque são muitas viagens, né? Eu já sou um cara de 70 anos, enfim, toda a saúde que todo mundo sabe do Abel, e nesse momento como treinador ele não aceitaria. Ele até aceitaria vir para o Internacional, mas como um outro cargo, que seria, por exemplo, de coordenador técnico, função que hoje é exercida, por exemplo, o Magrão. Então, nesse momento, o Abel Braga é o nome que está descartado do Internacional e eu sei que é o nome que mais teria aprovação por parte da torcida colorada, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa também aqui o sininho de notificações, que é bem importante. Não esquece, deixa aqui nos comentários o teu palpite pro jogo de logo mais contra a equipe do Juventude, se Deus quiser, com uma classificação no Inter para as oitavas de finais da competição, tá bom? Então, um grande abraço a vocês, volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!